Hello, tudo bem? Eu me chamo Neila Priscila, sou especialista em desenvolvimento humano e sobre desenvolvimento, pode ter certeza que disso eu entendo muito, porque eu passei na minha pele o que é desenvolver e eu estou aqui para te ajudar. Hoje eu escolhi esse cenário para estar batendo um papinho com você, contar um pouquinho do meu testemunho, das coisas que eu passei e que eu acredito que vai contribuir também para a sua vida. Em 2023, eu fui diagnosticada com um sarcoma de partes moles. O sarcoma de partes moles é um câncer que acomete apenas 1% da população mundial. Isso mesmo que você ouviu, apenas 1%. Quando eu recebi esse diagnóstico, eu passei a procurar no YouTube algum testemunho, alguma pessoa que pudesse me contar mais sobre como é passar por isso. Porque câncer de mama a gente vê muito, intestino, até mesmo tumores cerebrais a gente encontra muito. Mas o sarcoma de partes moles, eu confesso para vocês que eu encontrei médicos e pouquíssimos testemunhos que pudessem estar me encorajando, me ajudando. Então, é também uma forma de incentivo, porque se você está aqui, porque você está passando por isso, ou algum familiar, eu quero que você se sinta à vontade, muito acolhido. Eu sei, pelo menos imagino que sei o que você está passando, porque eu também passei, e eu espero te ajudar com esse vídeo. Eu tive um sarcoma de partes moles, um tumor de aproximadamente 12 centímetros no meu glúteo superior esquerdo, ou seja, no meu bumbum. Esse tumor, ele foi crescendo, incomodando, causando muita dor, até que depois de muita luta, que eu vou contar aqui pra você, eu consegui descobrir o que é. Bem, o meu primeiro impacto quando eu tive esse diagnóstico foi de alívio, por saber de verdade o que eu tinha, porque eu achava que eu não ia conseguir descobrir, era o que os médicos me falavam antes da gente saber que era um câncer. Então, só pelo fato de eu saber o que é e de que forma eu poderia estar tratando e até ter uma possibilidade de sobrevida, eu fiquei aliviada. Em 2022, eu comecei a sentir uma dor. Assim, começava aqui nas minhas costas e a dor foi crescendo, crescendo até chegar lá no tendão do meu pé. E o primeiro contato que eu tive com um médico, um consultório médico, a gente levantou a hipótese de nervo ciático. Então, comecei a tratar como se fosse tomando anti-inflamatórios, fazendo alongamento. E vale salientar de que eu sempre fui muito relapsa com a questão de exercícios físicos. Até pelo fato de eu nunca ter a grande habilidade de acúmulo de gordura, então eu sempre fui muito magra, eu achava que eu não precisava, dava muito lugar à preguiça, eu dormia até o limite para eu poder ir para qualquer compromisso, sempre muito sedentária. Então, quando o médico falou para mim que eu precisava fazer exercício, eu dei muita validade para que ele disse, porque realmente estava doendo, porque eu levei uma vida inteira sedentária. Então, tinha uma raiz de lógica aí, né? Então, fazer um alongamento, tomar anti-inflamatório, vamos ver o que acontece. Mesmo com os alongamentos, essa dor foi crescendo. E eu estava trabalhando, né, na época, e tava muito difícil para trabalhar, tava muito difícil para manter as minhas atividades diárias. Para quem já me conhece, sabe que eu sou casada, tenho filhos, sou dona de casa, então eu tenho muitas outras coisas para fazer também, e isso estava me impedindo de manter a minha rotina diária. Com o passar das semanas, a dor foi se intensificando, e o que era apenas uma dor se tornou uma protuberância. Era um carocinho pequenininho assim, do tamanho de uma bolinha de limão. E eu achei isso estranho, voltei ao médico
E aí foi levantada uma outra hipótese de ser hérnia de disco, porque realmente era bem assim, pertinho da minha coluna, sabe? Então, poderia ser. Então, foi passado mais uma sequência de anti-inflamatórios e exercícios físicos. O doutor me incentivou a ir para academia para poder fortalecer a minha lombar. Então, a gente acreditava que fortalecendo a lombar a gente poderia prorrogar ao máximo, talvez uma intervenção cirúrgica, algo, e me pediu exames. Eu fui fazer, academia, mesmo sentindo dor, fui fazer academia, retirei alguns alimentos que eram inflamatórios, como açúcar, glúten, fui tirando assim, pouquinho, nada radical, para ver se conseguia aliviar a fritura, e de fato não deu. As dores não passavam e foi passando o ano, até que eu tava assim, meio que conformada. Eu tenho problema de hérnia de disco, eu tenho problema de nervo ciático e preciso tratar, né? Vou tratar, pode ficar tranquilo que quando entrar as minhas férias eu vou cuidar disso. Só que aí chegou o fim do ano e o caroço cresceu. Cresceu mais e no comecinho de 2023 eu garanto pra você que eu fiquei muito preocupada. Por quê? O carocinho que era do tamanho de um limão ficou do tamanho de um abacate. Cresceu pra valer. E isso, assim, me assustou. Eu fiquei assim, gente, como que pode? Não pode ser hérnia de disco, não pode ser nervo ciático. Isso aqui tá muito estranho. Uma inflamação muito forte. E as dores foram aumentando também, aumentando demais. E tava assim, zero a minha qualidade de vida. E eu procurei a unidade de saúde e fui encaminhada para... Aí o doutor me pediu uma ultrassom. A primeira ultrassonografia que eu fiz foi na cidade vizinha. A médica passando lá, né, a ultrassom, e falando, Neila, eu nunca vi isso na minha vida, isso aqui tá muito estranho, muito diferente. Isso aqui não parece ser um câncer porque não tá vascularizado e não sei o que. Foi explicando. Ela falou assim, não é câncer? Né? A gente pensa nisso. Não é câncer, então a gente pode até ficar mais tranquilo. Voltei, trouxe o exame pro médico, ele olhou, me encaminhou pra emergência. Falou, Neila, isso aqui eu vi uma vez na minha faculdade, deve ser um abscesso, mas um cirurgião geral vai poder te avaliar, eu não posso te avaliar, que eu sou clínico geral, me encaminhou, tudo certo. Demorou tanto me chamar, foi passando uma semana, 15 dias, 20 dias. Quando tava inteirando quase um mês, eu não tava aguentando mais esperar, sabe? Pra ter uma solução pra isso, pra acabar com a dor que eu tava sentindo. E eu voltei lá na unidade de saúde e o doutor me colocou na lista de emergência pra adiantar o caso. E assim, foi tão de Deus que no mesmo dia, eu consegui uma vaga. Saíram 2 vagas, uma no hospital muito longe, acho que é em Tubiara. Foi em Tubiara ou Jataí? Uma dessas 2 cidades. E outro na cidade de Aparecida de Goiânia, no APA. Quando cheguei, optei pelo APA, né? Porque bem mais perto, bem mais fácil desse trajeto. Cheguei lá, eles já me passaram como emergência, colocou a pulseirinha amarela. Eu fui, o doutor já falou assim, como você tá aguentando isso? Isso é um abscesso severo, nós precisamos te operar agora. E me explicou como seria o procedimento, que ele iria retirar todo o abscesso, que ele denominou abscesso. Vamos retirar, mas antes, vamos fazer uma tomografia, eu quero ver como é que tá, tudo lá bonitinho. E me explicou que ia abrir uma parte assim, ia ser um corte de uns 12 centímetros, mais ou menos aqui, né? Depois eu pego uma régua.
e ele ia retirar o abscesso, ia dar solução para o meu caso. Combinado. Eu fiz a tomografia, ele viu a imagem, constatou que estava, acho que na época era 10 centímetros de abscesso. Eu demorei bastante para ser chamada, então eu fiquei assim, quase 2 dias lá esperando em jejum, demorou bastante para me chamar. Até que deu certo, me chamou, internei. Gente, eu dormi achando que eu ia fazer uma cirurgia para retirada do abscesso. Eu acordei drenada. O que é um dreno? Vou explicar pra vocês. Eles cortaram um pedacinho pequenininho assim, aproximadamente de 3 a 4 centímetros. Puxaram aquele líquido que estava dentro do meu bumbum, costuraram, colocaram um dreno de sucção e me colocaram no quarto. Falaram pra mim que eu ia ter alta só depois que todo aquele líquido fosse drenado. Aí eu fiquei um dia drenando bastante sangue. No segundo dia drenando bastante sangue, no terceiro dia drenando bastante sangue, no quarto dia eles falaram: Neila, tá drenando bastante sangue, não é saudável te deixar aqui, então nós vamos te mandar pra casa com o dreno e daqui 15 dias você volta pra gente tirar. Combinado? Combinado. Eles falaram que tiraram uma amostra para mandarem para uma biópsia e depois a gente saberia, né, o que estava dentro de mim, o que foi drenado. Achei que estava bem solucionado, voltei para casa aliviada, fiquei com o dreno. Quando foi no terceiro dia que eu estava aqui em casa, o caroço voltou a crescer e foi crescendo com o dreno dentro de mim. Então, foi crescendo. Eu fui na unidade de saúde, o doutor falou assim: olha, realmente tá crescendo, você tem que voltar lá. E aí eu peguei e voltei, antes da data. Voltei, mostrei pra eles, eles acharam assim: Neila, nossa, como assim? Tá crescendo de novo, isso aqui é muito resistente, né? E nisso, quando eu recebi alta, eles me passaram um ciclo de antibióticos. E eles falaram: quando acabar esse ciclo de antibióticos, você pode fazer outro ciclo de antibióticos, não para poder conter essas bactérias, porque essas bactérias estão muito fortes. E assim eu fiz. Então eles retiraram aquele dreno, foi um processo muito doloroso para mim retirar aquele dreno, porque a minha carne já tinha grudado bastante naquele cano, naquela mangueira. E aí vim pra casa, né, foi apenas o começo das dores, mal imaginava eu o que estava por vir. Continuei sendo acompanhada, esse caroço voltou a crescer. Quando eu fui pra lá, voltei no retorno, já estava do mesmo tamanho de quando eu dei a entrada pro procedimento. E eles me passaram mais um ciclo, ou seja, por fim eu fiz 3 ciclos de antibiótico e não melhorava. Saiu o resultado da biópsia. Quando eu fui ver, não era biópsia, era apenas uma cultura para identificação de bactérias, o que deu negativo. E eles acharam muito estranho: olha, tomou antibiótico, não deu bactéria. Falei: doutor, mas como assim? Abscesso não tem que ter bactéria? Tem. Ah, mas então deve ser algo assim que a gente nunca mais vai saber. A gente não vai saber o que é, não tem como saber. Falei: mas como que não tem como? Não tem como. E eu comecei a querer me conformar, sabe? Assim, não tem como. E as pessoas à minha volta, as minhas amigas falavam: Neila, é impossível, tudo tem que ter uma explicação, tudo na vida tem uma explicação, você tem que ir atrás, é seu corpo, você tem que querer saber. E eles sempre falavam a mesma coisa: não tem. E aí as minhas amigas, a minha família me incentivou: procura um especialista. E eu fui procurar um especialista em uma clínica e ele falou a mesma coisa: Neila, é um abscesso, mas a gente nunca vai saber a causa desse abscesso, qual que foi a origem, qual é essa bactéria, se é uma superbactéria, o que é. A gente tem que tirar, você precisa internar e tirar isso urgente, porque você pode prejudicar todo o seu corpo com essa inflamação, pode ir para sua corrente sanguínea, você tem que tirar. Nisso que eu tô te falando, que eu procurei um especialista e tudo, passaram-se 5 meses. E eles decidiram que iriam me internar de novo, mas dessa vez, de fato, iria tirar
completamente de mim o abscesso, por completo. Fazer a incisão, cortar, retirar. No dia que eu fui, eles me falaram para ir toda preparada, de mala e cuia, para poder fazer o procedimento. Eu tava assim, vamos tirar, né? Agora, se Deus quiser, vai dar certo. Já fui determinada a falar para eles, olha, faz direito, pega pra valer, fazer todas as recomendações que eu pudesse fazer para eles cuidarem de mim. E chegou um médico diferente naquele dia, que nunca tinha me atendido, e ele falou assim que era muito estranho isso, que não sabia se ia me internar. E aí eu já comecei a ficar assim um pouco ansiosa. Como assim não vai me internar? Eu já vim pronta, já tô em jejum. Fiquei, gente, assim, ó, eu fui pra internar às 7 da manhã, era 4 da tarde, eles não decidiam o que ia fazer comigo. E eles falaram pra mim que era pra eu fazer uma ressonância magnética e que a partir dessa ressonância eles iriam definir o meu rumo. Tá bom. Eu esqueci de evidenciar que todas as vezes que eu ia para aquele hospital, todos os médicos do centro se reuniam para falar sobre o meu caso. Sempre eram muitos médicos que falavam, sabe, sobre mim. Ia um pro outro, ia numa salinha aqui, outra salinha ali, perguntava, investigava e depois chegava falando que era abscesso. Mas aí nesse dia eu saí de lá, ele falou pra mim, olha, não precisa assustar, não quer dizer que seja algo de mal, mas a gente precisa ser cauteloso, aqui nós não temos ressonância, é melhor que você vá, procure fazer particular pra sair mais rápido. E assim, a gente já se importou, né, aqui em casa a gente já se importou, até canso, se importou de falar e fizemos a ressonância. Fiz o exame, levei no mesmo dia que eu fiz a ressonância magnética, foi o dia que eu levei as imagens para eles, sem laudo, só levei as imagens. Falei, doutor, só tem que olhar, veja essas imagens. Quando eu levei, veio aquela equipe, assim, aquele monte de médico pra falar pra mim, nossa, dona Neila, a gente vai ter que te encaminhar, sabe? Porque aqui não é nossa especialidade sobre isso. E nós, assim, não quer dizer que seja, mas você vai precisar fazer uma biópsia mais específica. E, infelizmente, nós não podemos continuar cobrindo o seu caso. E aí eles me encaminharam para o hospital de câncer. Quando eles falaram que eu iria para o hospital de câncer, eu ainda tinha aquela imagem externa sobre o Araújo Jorge. Porque é um hospital muito, sabe, muito tenso. São muitas dores que a gente vê naquele lugar e a experiência que eu já tive, só de ir na recepção, só de passar na porta quando o meu sogro precisou e a gente acabava dando uma passada lá, levava ele na consulta, não era muito legal. E aí falou pra mim, né, que eu iria, mas tudo bem. Fui, continuei em paz. Vocês vão acreditar que eu não chorei? Não. Eu só fiquei assim. Também não fiquei das mais felizes, né? Fazendo festa, vamos bater um parabéns, fazer um bolo. Não foi isso que eu fiz. Mas pelo menos eu fiquei calma. Fiquei calma. Meu marido também ficou calmo. E aí, a minha consulta saiu muito rápida. Em 2 dias já me chamaram para ser atendida lá na consulta. Doutor que me atendeu, gente, assim, pelos céus, ele é muito bom, muito. Quando ele viu os meus exames, ele já falou, Neila, isso aqui tem muita cara de ser um sarcoma, vamos fazer a biópsia, mas pelo exame de imagem, porque o exame que eu fiz foi de uma qualidade muito boa, que já dá para identificar, mas ele queria a biópsia. Passaram-se mais ou menos 1 mês, eu fiz a biópsia, 15 a 20 dias, eu fiz a biópsia, internei para fazer a biópsia. Aquela semana anterior da biópsia foi muito difícil para mim, foi a mais difícil de todos os tempos. Não teve antes e não teve depois, tempos tão difíceis, porque o tumor estava crescendo muito
e já não tinha mais limite, ele tava infiltrando no meu nervo ciático, infiltrando no osso, tava causando assim uma imobilidade da minha perna, a forma de sentar. Então foi uma semana muito difícil para mim, e até que eu fiz a biópsia. E no ato de fazer a biópsia já despressurizou um pouco do tumor, então já aliviou a dor. Na semana seguinte da biópsia, assim, nos próximos dias, eu tive uma reação da anestesia. Então foram 4 dias de muitas dores de cabeça, uma cefaleia fortíssima, mas que a gente já sabe a causa, não teve nada a ver com câncer, não teve nada a ver com aquela situação, foi a anestesia mesmo. Devido também, o meu corpo estava muito inflamado, eu precisei tomar 2 RAC, então foi por isso, ficou muito forte. Não tão forte para me fazer muito mal, um mal perpétuo, mas também não tão fraca que me livrasse daquela dor de cabeça. E aí, depois de alguns dias, acho que de 20 dias, saiu o resultado da biópsia. O doutor falou: Neila, ó, de verdade, muito natural, a gente assim, sabe, tipo, Neila, olha, você tá com câncer mesmo, vamos fazer essa cirurgia, vai dar tudo certo, o único tratamento que tem é a cirurgia, não dá pra fazer nada antes. A gente tem que tirar isso o mais rápido possível. Já me fez todos os pedidos, risco cirúrgico, pedido da cirurgia, já mandou tudo. E falou, numa possibilidade de fazer uma rádio depois, algum outro tipo de tratamento, mas, de fato, o sarcoma é um câncer muito agressivo. E para se curar, o sarcoma é apenas retirando. Ele não corresponde muito bem com nenhum outro tipo de terapia, a não ser que seja um tumor secundário. Mas para tumores primários, é apenas esse tipo de intervenção, a cirurgia. E ele já me explicou que a cirurgia seria muito grande. Ele fez, né, todos os pedidos, eu fiz todo do risco cirúrgico e tudo mais. E chegou o dia. Mas sabe de uma coisa? Eu vejo cuidar de Deus em tudo. Tudo fluiu, tudo foi assim mais rápido do que eu imaginei. Ter um médico assim que parece um anjo, uma equipe médica acolhedora, um hospital acolhedor. Foi assim, tudo muito... Eu vi mesmo a mão de Deus agindo sobre a minha vida para poder cuidar, para poder me resguardar. E eu fui trabalhando isso dentro de mim. Desde o momento que ele falou que era câncer, eu não me abalei. E também não deixava ninguém perto de mim, da minha família, abalar, nem ficar preocupado. Então nós seguimos a vida normalmente. Comendo, dormindo, passeando, tudo na medida do possível. Nos últimos dias eu não estava saindo, mas durante as semanas anteriores, a gente estava assim, vivendo uma vida tranquila, normal. Meu aniversário foi dia 16 de setembro, a biópsia foi dia 30 de setembro, a gente fez festinha de aniversário, teve tudo bonitinho. Antes da cirurgia, eu fiz uma dieta anti-inflamatória bem potente, retirando absolutamente todos os tipos de açúcares, direto e indireto, glúten, lactose, ingerindo muitos vegetais verdes, muita água, suplementação de vitamina D, suplementação de vitaminas, coenzima Q10, enzimas digestivas, tudo conforme manda para que eu pudesse ter uma boa recuperação. A minha cirurgia foi muito grande e, como eu falei no começo, que o tumor atingiu o meu glúteo superior esquerdo, todo o meu glúteo superior esquerdo foi retirado, parte de mim. E o doutor falou pra mim que ia demorar pra eu caminhar, assim, talvez uns 3 dias pra eu conseguir ir caminhando ao banheiro. Foi uma cirurgia bem extensa, precisei receber sangue. E, assim, já quero agradecer, sempre que eu tenho oportunidade eu agradeço. Todas as pessoas que doaram sangue pra mim, foram muitas pessoas, assim, que eu nem imaginava que eu era tão queridas pra elas. Porque imagina, tirar a sua vida pra doar pra outra pessoa... Isso sempre mexe comigo, porque é algo muito forte. Você doar o seu sangue, aquilo que faz o seu coração bater em amor por outra pessoa, isso pra mim vale muito. Então, teve caravana da minha cidade que saiu. Pelo que eu fiquei sabendo, saíram 3 carros daqui da minha cidade pra irem doar sangue pra mim.
E eu recebi essa transfusão sanguínea durante a cirurgia, porque ela foi muito extensa. Durou aproximadamente 8 horas de cirurgia. E no outro dia, né, quando chegou o momento de eu poder acordar, levantar para comer, para beber água, vocês acreditam que eu consegui levantar? Eu levantei, fui pro banheiro andando, voltei andando, e sempre que eu precisava ir ao banheiro e tomar banho, eu tomava banho em pé. E já foi uma superação, porque foi uma cirurgia muito extensa. E eu vou ver se eu acho alguma foto que possa simbolizar mais ou menos como é que foi a minha. Teve uma vez que eu vi na internet uma bem parecida, eu vou ver se eu encontro e coloco aqui, tá? Na imagem aqui em algum lugar. Depois disso, veio a recuperação, 1 mês inteirinho deitada. Você não tem noção do que é eu precisar de ajuda para virar na cama. Eu não conseguia virar na cama sozinha, porque era um corte muito grande, eu tava faltando um músculo, não dava conta de me movimentar. Para comer também precisava de ajuda, para tomar banho, para tudo eu fiquei extremamente dependente. Depois de uns 20 dias, mais ou menos, eu comecei a assumir aos poucos a minha independência, andando de muletas, a primeira vez que eu consegui descer a escadinha da minha casa, deixa eu ver quantos dias que foi, eu acho que foram 20 dias, foi 1 mês. Com 1 mês eu consegui descer a escadinha. São 3 degraus. Mas eu consegui descer esses 3 degraus, consegui deitar na rede. E foi uma vitória. E a cada passo que eu dava sempre foi vitória, vitória. Primeira vez que eu saí de casa, sem ser para ir ao médico, para poder visitar a casa da minha tia, vitória. Sempre de vitória em vitória em vitória. E nisso, indo ao hospital, né, fazendo curativos 2 vezes na semana, precisando ir para o hospital para fazer curativo, ia deitada no banco de trás, não dava conta de ir sentada. Teve o processo de desbridamento para poder retirar os tecidos mortos. E aí, quando foi no dia 2 de janeiro, eu internei para poder fazer uma segunda cirurgia para reparos. Então, o doutor organizou algumas coisas que precisavam ser organizadas e eu operei no dia 3 de janeiro. Foi ótimo, maravilhoso. Depois dessa cirurgia, foi como se tivesse dado um up na minha vida. Fiquei mais confiante para sentar, fiquei mais confiante para caminhar. Foi quando eu comecei a dar os primeiros passos sem a muleta, foi em janeiro. Então, novembro, dezembro, janeiro... Tinha 2 meses, mais ou menos, quando eu comecei a dar os primeiros passos. Comecei, não significa que eu dava conta de andar. Não dava. Comecei a dar os primeiros passos. E depois, em fevereiro, agora, desse ano, eu consegui caminhar sem muleta em pequenos espaços. Então, dentro da minha casa, assim, indo da sala para o banheiro, eu conseguia ir sempre apoiando em algum lugar, mas desmamando das muletas. Em fevereiro, o doutor me deu uma alta de 1 mês e depois pediu para eu voltar depois de 1 mês com os exames, fez todos os pedidos dos exames, passou para mim, fiz os exames e recebi ontem. Não sei quando você vai ver esse vídeo, ele tem que ser atemporal, né? Então eu recebi na 3ª semana? Ou na 2ª? Nós estamos na 3ª semana de março. No dia 12 de março, ele olhou os meus exames, ele olhou o meu pulmão, ele olhou o meu abdômen superior, ele olhou a minha pelve e fala sério, tá tudo limpo, de verdade, limpo. Eu falei, Neila, você tá de parabéns, pode seguir sua vida, quero te ver daqui 3 meses de novo, porque esse tipo de sarcoma que deu em mim, que é da bainha de não sei o que lá das quantas, ele dá metástase.
Então tem que acompanhar, porque se chegar a aparecer, a gente tem que ser assertivo, enxergar rápido para poder exterminar com esse problema. Mas mesmo passando todos esses meses, que são os mais evidentes para poder dar algum tipo de metástase, não deu. Eu estou limpa, lavada e remida pelo sangue de Jesus. E eu vejo que, sabe, que é muito importante nós termos um controle emocional. Nossa mente precisa estar boa. Como? Sabendo quem eu sou, sabendo o porquê eu sou, qual é o meu propósito de vida, aquilo que me alegra, aquilo que me entristece, me conhecer, saber aquilo que eu acho que é bom para mim e aquilo que também não é bom para mim. Tendo esse balanço, esse autoconhecimento, é inevitável que coisas externas nos desestabilizem. Então eu notei que eu tendo essa inteligência emocional, isso me ajudou muito durante todo esse trajeto. E também ter a minha fé. Sabe que eu sempre falei, né, que eu vivi, eu sempre disse que eu cantava aquilo que eu cria, mas chegou o tempo de eu viver aquilo que eu canto. Sempre cantei sobre milagres, sempre cantei de um Deus que é provedor, que um Deus que não nos abandona. Chegou o momento de eu crer de verdade nesse Deus, de eu crer de verdade em cada palavra, em cada história que eu já ouvi, em cada testemunho. E se Deus fez uma vez, com certeza Ele faria outra vez. Criei, me apeguei e isso foi muito importante para mim. E essa foi uma evidência. Esses últimos exames foram evidência. A minha evolução foi uma evidência. A paz no meu coração, a paz no coração da minha família, tudo foi uma evidência de que se nós temos uma crença certa, se nós acreditamos de uma forma correta, de uma forma íntegra, sem misticismos, sem medo, sem temores, acreditando em um Deus de amor, em um Deus que cuida, em um Deus que guarda, em um Deus que não é punitivo, mas um Deus que é acolhedor porque Ele é Pai. A gente pode ter certeza de que as coisas vão acontecer da melhor forma possível. Dias de dores, vem e dói. Mas quando doer, deixa doer. Olhe para a sua dor, não rejeite a sua dor, acolha a sua dor. Receba e perceba tudo aquilo que você está sentindo, porque ela quer te dizer algo. Ela quer te falar, ela quer te contar uma história. E por fim, para tudo tem uma saída. E nós não precisamos temer a morte. Quando estamos preparados para morrer, aí sim estamos prontos para ter uma vida que vale a pena. Não tenha medo. Não tenha medo. Seja corajoso. Enfrente aquilo que a vida te oferece. Acolha o que a vida está te proporcionando. Porque se você foi escolhido para tal determinada circunstância, é porque você tem a capacidade. Olhe para dentro de si e encontre essa força. E eu espero que depois de eu ter contado todo o meu testemunho, eu não esteja aqui querendo ser ou parecer que eu estou aqui querendo ser melhor do que ninguém. Não é isso. Mas é que, diante de tudo que eu passei, tudo isso me fez enxergar que não são apenas as situações, as circunstâncias boas que nós precisamos celebrar, mas tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Se você chegou até aqui, você conhece alguém que está passando por algum tipo de problema, até mesmo um câncer, e está com medo? Eu sei que você pode estar achando que é o fim. Encaminha esse vídeo para essa pessoa. Talvez o meu testemunho possa estar ajudando ao que essa pessoa está passando, seu amigo está passando. Ou às vezes não seja nem um câncer, mas um problema na sua família, um problema no seu casamento.
um problema com a sua identidade. Você não tá sabendo quem você é, qual o seu propósito, qual que é a razão da sua vida, da sua existência. Muitas vezes a gente passa por momentos duros para podermos encontrar a chama que arde dentro do nosso coração. E se você chegou até aqui, comenta aqui qual foi a parte que mais te tocou. Coloca aqui nos comentários o que te tocou, aquilo que mexeu com você. E quero te agradecer por ter chegado até aqui, esse vídeo tão grande. Tô mostrando o meu dia a dia, todos os dias lá no Instagram, e também conto muitas coisas legais, converso com mulheres, tenho um grupo de mulheres. Se você gostou da minha fala, do meu testemunho, pode entrar pro meu grupo. Eu vou deixar aqui o link também na descrição desse vídeo, tá bom? E fique com Deus, um beijo e saiba, tudo vai ficar bem. Todas as coisas cooperam. Você vai sair bem dessa. E coisas boas vêm quando a gente confia no nosso coração, tá bom? Um beijo